Agora é o momento da exposição bíblica. Peço que os irmãos já abram aí as suas Bíblias na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Hoje irei expor o verso 15. Carta aos Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colosso, no capítulo 3, no verso 15 somente. E nós temos muita coisa para falar hoje, né? Muita coisa. Só para situar os irmãos que estão nos assistindo, talvez estranhem, o pastor não está aqui, hoje sou eu incumbido de estar dirigindo o culto e a pregação. Nosso pastor está de férias, um tempo de descanso aí, mas logo ele estará de volta. Mas enquanto isso, nós estamos aqui, seguindo a obra de Jesus Cristo, pregando a palavra, porque a obra não pode parar. Amém? Carta aos Colossenses, capítulo 3, somente o verso 15 aí. Paulo escreveu assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Quero fazer uma oração antes da exposição. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós já te exaltamos, entregamos aqui as nossas ofertas, mas agora é o momento de nós ouvir a Tua palavra. Ah, Senhor, é a Tua palavra que nos exorta, é a Tua palavra que nos dá vida, é a Tua palavra que deu a existência a todas as coisas, é a Tua palavra, Senhor, que dita pelo profeta Ezequiel trouxe vida àqueles ossos secos, ó Pai. Ó Deus, traga vida a nossa igreja, por meio da Tua palavra, que nós venhamos ser vivificados pelas Tuas Escrituras, pela Tua palavra. Senhor, nos ajude a compreendê-la, nos ajude a viver a Tua palavra. Por isso nós clamamos a Ti, ó Senhor, que o Espírito Santo venha aplicar cada palavra em nosso coração e que nós possamos sair daqui transformados à imagem de Jesus Cristo, porque esse é o motivo da nossa existência aqui. Eu oro no nome do Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Irmãos, aqui vamos expor mais um verso, né? Conforme eu disse no início, né, quando estávamos orando, era para expor 3 versos, mas o verso 15 tem muita coisa para nós aprendermos, e Paulo irá trazer e traz apenas em um verso muita coisa, muita teologia para nós aplicarmos em nossas vidas. E Paulo, não somente aqui, mas em todos os seus escritos, ele traz coisas muito profundas para a vida cristã. E aqui nesse verso não é diferente. E a intenção de Paulo agora aqui é mostrar para os crentes de Colossos como aplicar tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele exortou os cristãos nos versos seguintes, que já foram expostos aqui pelo pastor. Então agora ele trará certas ferramentas para que nós apliquemos tudo isso à vida da igreja. Paulo agora com o intuito de trazer algo mais compreensível, algo mais aplicável aos crentes de Colossos. E ele trará 3 elementos. Eu vou trazer somente um, que é a paz. Os versos seguintes ele vai falar sobre a pregação ou sobre a palavra habitada no coração, e logo em seguida, no verso 17, ele vai trazer a questão de viver para Cristo, fazerem tudo em nome de Cristo, viver para Ele, viver para a glória de Deus. Então Paulo agora ele vai trazer tudo na prática, e nos versos posteriores ele ainda vai trazer algo mais aplicável à família, no seu dia a dia. Então Paulo ele escreve as doutrinas que nós chamamos de ortodoxia nos versos anteriores, e agora ele vai trazendo as aplicações, como nós aplicamos isso à nossa vida, como nós aplicamos isso no nosso dia a dia, na vida da igreja, porque ele está escrevendo para uma igreja, na nossa família, como maridos, como esposas, como filhos, como senhores, como servos. Então Paulo ele é um bom exegeta, ele é um bom homilético, porque ele traz tanto o ensino como a
prática da pregação, a prática da ortodoxia. E aqui Paulo ele vai trazer o primeiro elemento, que é a paz. A paz que rege a vida do cristão, e não é qualquer paz que Paulo irá trazer. Ele traz a paz de Cristo. É uma paz totalmente diferente o que Paulo está trazendo aqui. Mas somente para contextuar os irmãos. Paulo escreve a carta aos Colossenses. Paulo não esteve na igreja em Colossenses. Muito provavelmente ele recebe notícias de Epáfras sobre essa igreja em Colossos. Paulo está preso, tanto é que essa carta, essa epístola é chamada de epístola da prisão, porque Paulo está preso e está recebendo informações de Epáfras sobre essa igreja de Colossos. E chega-se até Paulo que essa igreja está tendo muitos ataques de falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pregadores do evangelho, está chegando com ensinos a esses cristãos. Não muito diferente da carta aos Hebreus, como a carta aos Efésios, como a carta aos Gálatas, principalmente, que estão sofrendo duras heresias em que está trazendo divisões à igreja. E Paulo escreve essa carta para exortar esses irmãos e trazer questões práticas. E Paulo aqui ele quer ressaltar a supremacia de Cristo. Cristo é soberano sobre tudo, sobre todos, porque a teologia dos hereges aqui é diminuir quem Cristo é. É colocar Cristo como um certo ou meramente um anjo, como um ser elevado. Mas Paulo mostra aqui não, que Cristo ele é o próprio Deus. Por meio dele veio toda a existência. Ele sustenta todas as coisas. É por meio dele que tudo passa a existir. É por meio dele que nós somos salvos. É por meio dele que nós somos libertos do nosso pecado. É por meio dele que tudo se sustenta. Paulo traz isso à igreja de Colossos para que eles tenham em mente que aquela heresia ali está diminuindo a questão do próprio Cristo, de quem Cristo é. E Paulo exalta a supremacia, ele exalta quem Cristo é, a obra de Cristo. Tanto é que, se você reparar, ao longo da carta, ele sempre está usando o nome Cristo. Cristo. Ele dificilmente ele usa o nome Jesus Cristo. Aliás, quando ele usa o nome Jesus Cristo, ele coloca Cristo na frente. Cristo Jesus, porque ele quer ressaltar essa obra de Jesus Cristo. Ele quer ressaltar a obra de Cristo ali no Calvário. Então, o que Paulo quer trazer a esses cristãos é a consciência de quem Cristo realmente é. E agora ele vai trazer questões práticas para as nossas vidas. Não somente para a vida da igreja de Colossos, mas para as nossas vidas aqui. De como nós vivemos o evangelho no nosso dia a dia. Como que nós aplicamos tudo isso na nossa vida? Paulo aqui nos instrui por meio dessa epístola, por meio dessa carta. E é nisso que nós iremos nos atender agora, nos atentar agora sobre essa questão prática. E o verso 15, a parte A aí, ele diz: e a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. O versículo 15, irmãos, ele inicia com uma conjunção. Algumas versões não traz essa conjunção, que é a conjunção e, ou no grego, kai. Algumas traduções colocam uma conjunção que, somente, só que, e outras não trazem nenhuma conjunção. Porém, no grego, há essa conjunção e. Ou seja, ele está continuando aquilo que estava sendo exposto anteriormente. Do revestir do novo homem. Do revestir desse homem eleito, santo, chamado por Deus. O que Paulo aqui, ele continua os seus ensinos, as suas exortações à igreja de Colossos. Por isso ele coloca e. Ou seja, continuando o raciocínio dele. Agora ele quer trazer questões práticas. Se antes ele trouxe como se vive, como que é se revestir desse novo homem, em ter mansidão, humildade, longanimidade, tudo isso ele vai trazendo. E agora ele vai trazer a paz como uma ferramenta que você irá aplicar tudo isso. E ele vai dizer dentro do corpo. Então essa conjunção e aí é de trazer continuidade ao pensamento dele.
Somente algumas versões vai ter, outras muito provavelmente não tem. A única que eu encontrei foi a NTLH. Por incrível que pareça, uma versão que muitas vezes nós menosprezamos, ela traz a conjunção aí e. A NVI traz a conjunção que, as outras não trazem essa conjunção. Mas somente que os irmãos entendam que isso é uma continuação do raciocínio de Paulo. A importância do uso dessa conjunção mostra que os assuntos que Paulo traz nos versos 15 e 17 não estão desassociados dos assuntos que ele iniciou no verso 12, sobre se revestir como eleitos de Deus. Porém, o que o apóstolo se propõe agora é demonstrar os elementos para vivermos esse revestimento. Agora ele vai trazer questões práticas. Como que nós aplicamos esse revestir de um novo homem? Tudo bem, ele trouxe que nós temos que ser longânimos, nós temos que ser humildes, mansos, mas como que nós fazemos isso? Como que nós colocamos isso em prática? Como é que a gente faz isso? E Paulo agora, nos versos 15, 16 e 17, ele vai fazer isso, ele vai nos instruir como nós fazemos isso. Ou seja, como nós praticamos cada elemento, tudo o que ele instruiu até agora, como que nós praticamos tudo isso? E a pergunta que nós fazemos ao início é, o que é essa paz que Paulo está falando? Porque ele inicia o verso 15 e diz, e seja a paz de Cristo o árbitro. Mas que paz é essa? Que paz é essa que Paulo está ressaltando, que dirige a vida do cristão, que rege a vida do cristão? A palavra aí paz no grego é heirene. Heirene é a palavra usada por Paulo para falar sobre essa paz. E essa palavra aí significa um estado livre de ansiedade, de perturbação interior. Ou seja, é uma paz de espírito, é um estado psicológico de tranquilidade. Essa paz não é uma ausência de dificuldade. Paulo não está falando, vocês não vão ter mais dificuldades na vida. Vocês não vão mais sofrer tribulações, angústias. Não é isso que Paulo está falando. A paz aqui, ressaltada por ele no grego, é uma paz interior. É uma paz de espírito. É uma tranquilidade na alma. E hoje as pessoas buscam muita tranquilidade, paz de espírito. E você encontra vários métodos, yoga, o budismo como a mentoria para você refletir. E isso te traz uma paz de espírito, segundo eles. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que a paz que traz descanso às nossas almas, ela advém de uma pessoa, de Jesus Cristo. Somente Cristo pode trazer paz para as nossas almas. Essa paz não é uma ausência de dificuldade, porque logo quando nós falamos em paz, nós falamos ausência de guerra, ausência de tribulações. Mas nós vimos na carta aos Filipenses que Paulo está falando, eu aprendi a viver em todas as situações. Eu sei estar abundante, eu sei ter muitas riquezas, mas eu também sei viver na escassez. Mas como ele consegue viver essas situações? Porque ele tem paz. Ele tem paz no seu espírito. É uma paz psicológica. É uma paz em que parece que tudo está ruim, ele ainda está tranquilo. Porque ele sabe que Cristo está cuidando dele. É aquilo que o salmista diz, conforme nós lemos no início, ele é a nossa torre forte. O cristão sabe onde se refugiar, por isso há tranquilidade na alma, no espírito do cristão. Essa paz não é uma ausência de dificuldades, conforme eu falei, mas é uma paz no meio das dificuldades. É a paz que Cristo estava quando ele e seus discípulos estavam dentro de um barco no mar da Galileia. Lembra-se da passagem de Jesus lá no mar da Galileia? E advém uma grande tempestade ali e Jesus está dormindo. Os discípulos atemorizados, e agora nós vamos morrer? Nós vamos padecer aqui no meio desse mar, o que há de ser de nós? Mas Jesus está dormindo. Jesus está tranquilo ali dentro do barco.
Os discípulos apavorados, mas Jesus ali dormindo. Os discípulos ali sem sono porque as ondas batiam no barco e Jesus estava dormindo. Essa é a tranquilidade. Essa é a paz de Cristo. Não é um viver em Nárnia, como as pessoas muitas vezes acham, está tudo caindo e a pessoa, sabe, parece que está em outro planeta. Não é isso. Mas é ter tranquilidade em passar por essas dificuldades. Jesus, ele não estava ali em Nárnia, aplicando para os nossos dias. Mas Jesus estava tranquilo, porque tudo estava sobre o seu controle. Jesus disse aos seus discípulos: passamos para o outro lado da margem. O que os discípulos esqueceram é de confiar na palavra de Cristo ali. E muitas vezes as tribulações em nossas vidas, ou a falta de paz em nossas vidas, advém pela falta de confiança na palavra de Cristo. De que o que ele prometeu, ele vai cumprir. E é isso que os discípulos esqueceram. Mas e agora nós vamos morrer? O barco aqui vai sucumbir. Mas eles se esqueceram que Jesus falou: passamos para o outro lado. Era uma certeza. O verbo ali está no indicativo, passamos. Era uma certeza que eles iriam atravessar. Não era uma certeza a ausência da tempestade, mas era a certeza que eles iriam atravessar o mar. Nos falta confiança na palavra de Cristo. Por isso que muitas vezes a falta de paz nos falta. Por isso que a paz nos falta, melhor dizendo. Por isso que a angústia, as tribulações e até a angústia nos toma. Porque falta essa paz e essa confiança nas palavras de Cristo. Olha o que ele diz lá em Lucas, que é a passagem da tempestade. E aconteceu que um daqueles dias entrou ele num barco na companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar ou de afundar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu ao vento e à fúria da água. Tudo se cessou e veio a bonança. Então eles disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e eles lhe obedecem? Percebe a autoridade de Cristo sobre as circunstâncias? Era essa a confiança que os discípulos deveriam ter. É essa paz, a paz na confiança, a paz advém na confiança na palavra de Cristo, do que Cristo prometeu. Entretanto, Paulo destaca de onde essa paz advém. E é o que ele fala em seguida: a paz de Cristo. O apóstolo destaca cerca de 16 vezes a palavra ou nome Cristo aí. Você vai ver do longo do capítulo 1 até o verso 3, aonde nós estamos, ele destaca cerca de 16 vezes o nome de Cristo. Todas as vezes que ele menciona o nome de Jesus, podemos ver isso no início da carta, Cristo colocado antes de Jesus. Olha aí, no capítulo 1, logo no início. Ele diz aí, no prefácio: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo não coloca Jesus Cristo, mas Paulo coloca Cristo Jesus. Todas as vezes que é mencionado o nome de Jesus, podemos ver isso no início da carta, conforme eu destaquei. O apóstolo tem como objetivo destacar a obra redentora de Cristo, pois esse é o propósito da carta aos Colossenses. A paz que Paulo está falando aqui é uma paz que advém da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, da salvação de Cristo. Não é uma paz, conforme eu destaquei, de ausência de tribulação, mas é uma paz
para com Deus. A paz que o homem necessita não é uma paz por falta de dificuldades, mas é uma paz para com Deus. E essa paz só vem através de Cristo. Através da sua obra redentora ali na cruz. Porque Ele é a nossa paz. Ele trouxe paz entre os homens e Deus por meio do seu sacrifício. Por isso ele está colocando a paz e ele coloca aí o substantivo Cristo. Ou seja, ressaltando a obra de Cristo. É a paz que advém da obra de Cristo, através do seu sacrifício vicário na cruz. É daí que advém a nossa verdadeira paz. A paz para com Deus. A maioria das nossas turbulências espirituais não é por falta de dinheiro, não é por falta de condições financeiras, mas é a nossa ausência de Deus. É o nosso distanciamento para com Deus. Mas o que Paulo está ressaltando é que em Cristo, através da sua obra ali na cruz, através do sacrifício de Cristo, nós obtemos essa paz. E é essa paz que Paulo está ressaltando. A paz de Cristo. Ou seja, o que Paulo mostra é que essa não é qualquer paz, mas uma paz que advinha do sacrifício vicário de Cristo. É uma paz estabelecida pelo seu sangue, segundo o capítulo 1, verso 19 da mesma carta. É a paz que advém pelo sangue de Cristo. Olha aí no verso 19, no capítulo 1. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, ou sangue da cruz. É essa paz que Paulo está ressaltando, que advém através do sangue de Cristo derramado na cruz. William Hendricks, ao comentar esse verso, ele diz: essa paz é o estado de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que o seu Redentor vive. É a convicção de que os pecados do passado foram perdoados. Que o presente está sendo dirigido para o bem. E que o futuro não pode trazer separação entre Cristo e os seus. Percebe que não é qualquer paz que Paulo está falando? Não é uma paz pregada aí fora? Vamos buscar a paz, a ausência de guerra, vamos buscar apaziguamento dos nossos desejos. Não, não é esse tipo de paz. Mas é a paz do perdão dos nossos pecados. É a paz para com Deus, o justo juiz. Onde que a ira de Deus estava sobre as nossas vidas. Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que nós éramos filhos da ira de Deus. Mas essa paz é que nós recebemos o perdão em Cristo Jesus. E isso rege as nossas vidas, irmãos. Quando você tem paz para com Deus, tudo muda. Porque se você olhar a vida do cristão, o cristão é a pessoa que mais passa luta, mais passa dificuldades, porque ele luta contra o seu pecado, ele luta contra os seus desejos, ele luta contra as potestades, ele está trabalhando contra um sistema corrupto, lutando para não ser corrompido por um sistema, mas ele sempre está em paz. Que a paz de Cristo rege a vida do cristão. Quando a paz de Deus, a paz para com Deus, tudo muda em nossas vidas. A nossa forma de viver ela é mudada, ela é transformada. E é o que ele vai nos ensinar na parte B desse verso aí. Ele diz, no mesmo verso aí, verso 15, na parte B, seja o árbitro em vossos corações. O verbo grego aí para árbitro, ou juiz em algumas versões, ou dirija, ou governe em outras versões, é
brabelto. Brabelto é a palavra usada aí por Paulo para árbitro, dirigir, conduzir. É um verbo que significa controlar as atividades de alguém. Supostamente com base em julgamento e decisão. Em uma decisão correta. Entretanto, temos que entender a preposição em aí também. Porque olha comigo aí no verso 15. Ele diz, perdão, estou aqui no capítulo 2. Verso 15 ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa preposição em aí traz toda uma diferença para as nossas vidas. Porque não é uma paz que está de fora, controlando o cristão. É uma paz que está dentro do cristão. Você tomará a sua decisão a partir dessa paz. Essa paz irá reger toda a sua vida. É através da paz que você irá tomar certas decisões. Por isso que o verbo significa controlar as atividades de alguém supostamente com base em julgamento e decisão correta. É a partir dessa paz que você irá tomar a sua decisão. É consultando essa paz, é olhando para essa paz que você toma a decisão. Por isso ela está regendo a sua vida. Por isso a importância dessa preposição em, porque ela não está de fora controlando você. Pelo contrário, ela está dentro de você, no seu coração, controlando todas as suas atividades, toda a sua forma de agir, de pensar. Outra coisa que nós precisamos entender também é o substantivo coração aí. A preposição significa estar dentro ou no interior, conforme eu falei. A palavra coração aí é cardia, que no grego significa mente, intenção, propósito, desejo. Ou seja, o que Paulo quer dizer é que a paz de Cristo deve dirigir as nossas ações, os nossos desejos, as nossas vontades. O verbo grego aí, árbitro, juiz, está no modo imperativo. Que legal, né? Paulo, desde o início, ele está trazendo ordens para o cristão. Verbos no imperativo. A vida do cristão, ela deve ser regida por essa paz. E essa paz está dentro do cristão. Porque se Cristo, ele que é o príncipe da paz, habita em você, então a paz de Cristo está em você. Mas você precisa consultar essa paz nas suas ações. É ela que deve reger as suas intenções, os seus desejos, os seus pensamentos. Para que você entenda, eu quero ilustrar melhor isso para você. A paz que Paulo está falando é como um GPS. Eu acredito que os irmãos já usaram o GPS, pelo menos aqueles que dirigem, têm moto, têm carro, já usou o GPS. E eu lembro que uma vez eu estava indo para São Paulo, para a faculdade, eu liguei o GPS, e o GPS me mandava ir pela Ayrton Senna. Só que eu, esperto, falei, eu não vou pela Ayrton Senna porque eu vou pagar pedágio. Eu não quero pagar pedágio, eu vou ir por dentro, por Ferraz, Guaianazes. E quando eu acionei ali o GPS em determinado momento, o GPS sempre estava falando, recalculando a rota, converge, volta, vire à direita. Sempre o GPS estava anunciando para que eu voltasse para seguir o caminho que ele já tinha traçado. Mas eu segui aquilo que eu queria. Não, eu falei, eu vou por aqui. Eu quero ir por dentro. Porque eu não quero pagar um pedágio. Eu quero seguir esse caminho. Talvez eu acho que é mais fácil para mim. Eu vou ter que pegar a estrada, um frio. Então, para mim, é melhor ir por dentro. E eu fui. Por incrível que pareça, eu demorei cerca de 2 horas para chegar. Sendo que pelo caminho que o GPS estava fazendo, traçando, era cerca de 1 hora. Eu tive que passar por dentro de algumas favelas em Guaianazes. E ali eu entrei em vários lugares meio sombrios. Eu falei, meu Deus do céu, que caminho é esse que eu estou seguindo?
E em determinado momento o GPS seguiu o que eu estava fazendo. Ele recalculou a rota de acordo com o que eu queria. Há momentos, irmãos, em que nós consultamos essa paz. Essa paz ela está constantemente falando em nossas vidas. Não vai por aí. Converge. Vire à direita. Retorne. Esse não é o caminho certo. Mas a obstinação no nosso coração faz nós seguirmos a nossa rota. E muitas vezes, Cristo permite que nós seguimos. O GPS, ele permitiu que eu fosse pelo meu caminho. Ele traçou toda uma rota por onde que eu queria ir. E assim Deus muitas vezes faz conosco. Ele permite que você vá pelo caminho que você quer. Mas ele sempre está avisando. Porque o GPS estava mostrando. Esse caminho é mais longe. Esse caminho tem muito trânsito. Tem muitos buracos. Mas não, eu quero ir por esse caminho. Porque eu acho que é melhor para mim. Talvez é assim na minha e na sua vida também espiritual. A paz aqui, ela rege a vida do cristão. O Hernandes, ao comentar essa versão ou esse texto bíblico aqui, ele diz que é o próprio Cristo controlando a vida do cristão. Cristo está controlando. E é com base nas vontades dele que nós vivemos. Mas muitas vezes ele deixa nós seguirmos os nossos caminhos para mostrar o quão obstinado nós somos. Para que nós aprendamos a depender dele. A primeira coisa que nós podemos aplicar aqui, irmãos, é que essa paz não é uma ausência de problemas, mas é em meio aos problemas. Porque Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A primeira coisa que nós podemos aplicar é que você continuará passando dificuldades, porque isso faz parte da vida do cristão. Não é o que Tiago diz? Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações? Faz parte. Faz parte da nossa vida. Então essa paz não é uma ausência de problemas. Você passará por problemas. Mas saiba que Jesus está guiando. Os discípulos estavam tão atormentados ao saber que Jesus, ele teria que morrer, e eles talvez ficariam órfãos. Mas ele diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Entendem? O que Jesus está falando: fique em paz. Creia no que eu já ensinei e mostrei para vocês. Só confie no que eu falei para vocês. Tudo que eu ensinei a vocês, só confie. Cristo já tinha traçado a rota. Apenas confiar nele. Cristo, trazendo uma analogia, ele é o nosso GPS. Ele está traçando, ou ele já traçou a nossa rota. Basta nós confiarmos nele. Ele já traçou tudo. E esse traçar não irá muitas vezes nos isentar de dificuldades, mas nos trará a certeza que nós chegaremos ao outro lado. Entendem? Paz é tranquilidade nas palavras de Cristo. Tendo a plena certeza que tudo vai se cumprir conforme Ele estabeleceu. Por isso que o cristão, ele deve ser a pessoa mais apaziguadora, mais longânima, mais pacífica, porque ela confia em Cristo e sabe que tudo que Ele já estabeleceu irá se cumprir, querendo o homem ou não, tudo irá se cumprir. É na sua morte que temos a vida. É nos seus méritos que nós temos a paz. É isso que nós podemos aplicar na nossa vida logo nesse início.
É na morte de Cristo, é no seu sacrifício que nós temos a paz para com Deus, a paz que irá reger as nossas vidas. É na sua morte que temos vida, é por suas feridas que somos sarados. Meus irmãos, que paz melhor que essa? Você tem um Cristo que te dá tudo. Você precisa de paz, ele é o príncipe da paz. Você precisa de alegria, você precisa de força, a alegria dele é a nossa força. Você precisa de alimento, ele é o pão da vida. Você precisa de água, ele é a fonte inesgotável dessa água viva. De quem bebe jamais tem sede. Do que mais nós precisamos? Em Cristo nós temos tudo, por isso nós precisamos estar em paz. E essa paz tem que reger as nossas vidas. Confie em Cristo. Confie em que tudo vai acontecer conforme Ele já estabeleceu. Segundo ensino que nós tiramos é que a paz de Cristo deve reger as nossas vidas. Ou seja, ela é que vai controlar tudo. Todas as suas atitudes devem ser a partir dessa paz. A partir da vontade de Cristo. E você pode perguntar, mas como que eu sei que essa paz é de Cristo? Porque muito se fala aí fora, segue o seu coração. Segue a vontade do seu coração. E isso vai ser o melhor para você. Como que eu sei que essa paz é de Cristo? Essa paz é a certeza, irmãos, na palavra de Cristo. É nos seus mandamentos. É naquilo que ele já prescreveu em sua palavra. Por isso que o povo crente é o povo da palavra, das escrituras. Porque é nela que o cristão é pautado em tudo, a sua vida é direcionada por ela. Por isso nós vivemos em paz e temos a certeza de que isso é a paz de Cristo. Porque está estabelecida nas Escrituras a vontade dEle. E tudo que nós fazemos segundo a vontade dEle, prescrita na sua palavra, nós estamos em paz. Primeiro a paz para com Deus. Depois essa paz que rege as nossas vidas. E todas as nossas atitudes serão a partir dessa paz estabelecida pelo sacrifício de Cristo. Daquilo que Ele estabeleceu em sua palavra. Ser governado pela paz é quando o pecado quiser te levar para o caminho, por uma rota, você ouvir a voz da palavra de Cristo. Essa é a paz verdadeira, que irá te alertar, não vai por esse caminho. Converge, entre no retorno, volte, e isso baseado em sua palavra. Essa é a paz genuína. É a paz de obedecer à palavra de Deus. Agostinho fala uma frase muito interessante, ele diz, Senhor, torna-me seu escravo e eu serei livre. Muitas vezes as pessoas acham que se submeter à vontade de Deus é você ser um escravo, sem liberdade alguma, mas Agostinho fala que não, é o contrário. É em Cristo que você tem paz, é em Cristo que você tem a verdadeira liberdade. É quando você obedece a Ele que você tem a paz. É quando você obedece a Ele que você é livre. É quando você se torna servo dEle. Parece um paradoxo. Você é livre de verdade. Nós somos o povo regido pela essa paz em Cristo e de Cristo. A parte B do verso 15 diz: para a qual também fostes chamados em um só corpo. A versão grega traz no início da parte B deste verso a preposição para, ou eis no grego. Para, se vocês notarem, para a qual também fostes chamados. A função é mostrar a direção, o propósito, o objetivo também de termos essa paz. Então essa paz não é somente para reger somente a sua vida, mas ela também tem um objetivo.
Por isso a preposição para, com um objetivo, com uma intenção. É o que o Paulo vai dizer em seguida. A locução verbal aí, foste chamados, ou foram chamados no grego, é um verbo só, que é ekletete, que significa convidar alguém urgentemente a aceitar a responsabilidade de uma tarefa. Então o crente, por meio dessa paz que ele recebeu, ele tem um objetivo também. E o objetivo é esse chamado de Deus. E é um chamado a uma tarefa. Porque é isso que o verbo significa. A responsabilidade de certa tarefa. O cristão, ele não vive isolado do mundo. Você não foi chamado para viver à parte, recluso. E é engraçado e é interessante como a maioria das religiões aí fora, ela sempre tem alguém como referência, alguém que viveu à parte do mundo. Se isola de todo mundo e vive lá um momento, a sua vida ali isolado de todos, um momento de paz. Mas segundo o que Paulo fala, a paz aqui é para ser aplicada. Ela tem um objetivo também. E é para uma tarefa. Nós temos uma tarefa através dessa paz. Com a implicação de certa tarefa. Com a implicação de que a pessoa que é convidada passa a entrar num relacionamento. Olha que o verbo significa. É convidada, passa a entrar num relacionamento de quem fez esse convite. Então a primeira coisa que essa paz ela tem como objetivo, ao sermos chamados, é ter um relacionamento para com Deus. É isso que o verbo significa. Foram chamados. Vocês foram chamados. Junto o quê? Com essa paz. Vocês foram chamados. Para quê? Nós perguntamos. Primeira coisa, para um relacionamento com o próprio Cristo. A tarefa, a implicação de que a pessoa é convidada para entrar num relacionamento de quem fez esse convite. Chamar para uma tarefa. Esse verbo está no modo indicativo, ou seja, é uma certeza, que expressa a certeza desse chamado. O tempo está no auristo, sem definição de tempo. E no modo passivo, ou seja, você não escolheu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que pegou você e falou, vou te enxertar um corpo. Eu vou te enxertar, mas eu vou enxertar somente por enxertar? Não, para um objetivo, relacionamento. Primeiro, para com Deus, aquele que o chamou, porque é isso que o verbo significa. Um relacionamento para com aquele que te chamou. A mensagem de Paulo é que essa paz deve ser exercida dentro do corpo. O objetivo da paz não é somente para com Deus, mas também para com o próximo. Então há duas questões aqui que Paulo está mostrando com esse verbo. Primeiro, Cristo te chamou com essa paz para um objetivo dentro do corpo. A primeira é um relacionamento para com aquele que te chamou, ou seja, Jesus Cristo. É a primeira função. É um relacionamento com o próprio Cristo. O segundo objetivo é do convívio com outros membros do corpo. Entendem? Essa paz, ela serve de auxílio ao nosso relacionamento para com os outros membros do corpo. Na verdade, a nossa paz para com Deus reverbera a paz para com o outro. Entende, irmãos? Quando nós estamos em paz com Deus, logo isso vai reverberar na nossa ação para com os nossos irmãos. Se estamos em paz com Deus, logo a nossa paz para com o próximo. Se estamos em paz para com Deus, logo nós temos um relacionamento apaziguador com o próximo. Membro do corpo.
É isso que Paulo está dizendo. Vocês foram chamados para um relacionamento. Então é muito estranho o crente que diz, eu fui chamado, mas eu vou ficar aqui no meu cantinho. Não quero contato com ninguém. Eu só vou para a igreja aos domingos, cultuo e vou para a minha casa. Não é esse o objetivo do chamado. É de relacionamento. Nossa vida comunitária não está desassociada da vida espiritual. O apóstolo nos mostra duas coisas. Primeiro, o verdadeiro crente é chamado para fazer parte de um corpo. Então você não foi chamado para viver à parte. Você foi chamado para fazer parte de um corpo. E fazer parte de um corpo requer funções, obrigações. Não é um estado de letargia. Não, eu venho aqui, sento, ouço e vou para a minha casa. Não é isso. Você tem funções a cumprir dentro do corpo. Relacionamento. Isso não é uma escolha porque o verbo está no modo passivo. Ou seja, você ou o sujeito aqui, ele recebe a ação. Então não é algo que você escolhe, não. É uma obrigação. Você foi tirado e enxertado nesse corpo para um relacionamento. Se você não tem cumprido com isso, você está desassociado da vontade de Deus. Logo, você não está seguindo a paz de Cristo. Segundo, fomos chamados para nos relacionar dentro desse corpo. Fazer parte desse organismo vivo requer, primeiro, relacionamento com aquele que nos chamou, conforme eu ressaltei. A palavra relação ou relacionamento significa ligação afetiva, afetos. E você, como um bom ouvinte das Escrituras, deve se lembrar o que foi pregado anteriormente. Os afetos a Cristo, ao corpo, aos irmãos, afetos de misericórdia, entranhas de misericórdia. Isso nos leva exatamente ao verso 12, que diz: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdias. Ou seja, é ter afeição por Cristo. É amá-lo, é servi-lo, é obedecê-lo. Essa é a primeira função nossa. Esse relacionamento para com Deus, de amá-lo, de servi-lo, é ter afeição por Cristo. Por isso, o que Paulo está falando não está desassociado do que foi exposto anteriormente. Requer relacionamento, e relacionamento requer o quê? Afetos. Você precisa ter afetos por Cristo para se relacionar. Amor, cumplicidade, devoção, obediência. É isso que um relacionamento se espera. E segundo, relacionamento para com o próximo. A paz de Cristo é para ser exercida para com o irmão. Os crentes de Colossos estavam sendo atacados por falsos ensinos, o que provavelmente estava trazendo desordem à igreja. Entretanto, o apóstolo chama para preservar a paz. Preservar a paz aqui, preservar aqui não fazer vista grossa, não é fazer vista grossa aos falsos ensinos, mas se apegarem ao evangelho que receberam pela instrução de Epáfras. O que Paulo está falando aqui não é tipo, vocês têm que ficar em paz, vocês vão ficar aí quietinhos, vocês ouvem a heresia aí quietinho, tá tudo bem. Não é essa paz que ele está falando. Porque nos versos seguintes, ele vai falar para exortar uns aos outros. Ensinar uns aos outros. A paz, ela quer um relacionamento. E o relacionamento é exortar uns aos outros. Ensinar uns aos outros. Admoestar uns aos outros. E segundo a carta aos Hebreus, todos os dias. É para isso que Deus nos chamou. Relacionamento para com Deus, afetos por Deus e também para com os nossos irmãos. E tudo isso será regido pela paz.
E não é paz de vista grossa, não. É admoestando, é ensinando, é fortalecendo aquele que está fraco, é ajudando. Isso é fazer parte do corpo, irmãos. Essa ideia de que eu cultuo em casa como pode, como é que você vai cumprir esse mandamento? Porque o verbo está no imperativo como? De se relacionar com o corpo, de admoestar, de ensinar, de amar. É preciso fazer parte, irmãos, é preciso de relacionamento. Por isso Deus nos chamou para o corpo, com um objetivo nesse corpo. Essa paz tem um objetivo, você se relacionar com Deus e com o seu irmão. E isso vai reger todas as suas atitudes. Sabe quando você quer falar na cara, eu quero falar, eu vou brigar com o irmão, a paz vai reger o seu pensamento. Opa, isso realmente traz paz? Essa é a paz de Cristo? Ouça o GPS. Opa, é isso? Volte, converge, vire à direita, não é esse o caminho. É aplicando dentro do corpo. Todas as nossas ações vai ser regida por essa paz. As nossas palavras vai ser ponderadas, vai ser bem temperadas ao falar com o próximo. Por quê? Está sendo regida pela paz. Antes de tudo você vai pensar, será que é isso mesmo? Será o que eu vou falar realmente vai edificar o meu irmão? Será que essa atitude vai edificar a igreja? Você está sendo regido pela paz. O crente é chamado para se relacionar, conforme eu destaquei. Quando somos salvos, somos chamados a um relacionamento para com Cristo. É impossível dizer que somos salvos e não nos relacionarmos com aquele que nos salvou. Você diz, Deus me salvou, e você não tem um relacionamento com Ele, como? Salvação requer também um relacionamento, irmãos. E na vida cristã só há duas maneiras de nos relacionarmos com Cristo. Primeiro, a oração. Segundo, a leitura da palavra. Na vida cristã só há duas maneiras de nos relacionarmos com Cristo. A oração e a leitura da palavra. Os homens, com toda a sua inteligência, a sua tecnologia, criaram meios de transportes. Podemos sair daqui e ir para o outro lado da cidade com um carro. Podemos pegar um avião e ir para o outro lado do mundo. Podemos ligar para alguém do outro lado do planeta e conversar com outra pessoa do outro lado do planeta. E a tecnologia foi se desenvolvendo e está sendo desenvolvida. Você pode ver uma pessoa do outro lado do mundo, mas ainda a forma de conversar com Deus é de joelhos dobrados. É por meio da oração que nós temos essa interação com o próprio Deus. É por meio da oração. Por isso que um crente que não ora, qual o relacionamento que ele está tendo com Deus? Talvez você passou esse dia inteiro sem orar. Que relacionamento você está tendo com esse Deus? Você não está cumprindo com o chamado de Deus de se relacionar. Spurgeon, a falar sobre a oração, ele diz: orar é subir com as asas da águia acima das nuvens e a chegar ao céu, claro, habitado por Deus, é entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de sua fonte inesgotável. Isso é oração. É você sair daqui, no sentido espiritual, de pensamento, e chegar até o trono de Deus e se relacionar com Ele, conversar com Ele. É isso que o Spurgeon está falando, é subir as asas de uma águia e chegar até o trono desse Deus. Olha o prazer, olha a oração que traz. Você tem um acesso direto ao trono daquele que criou todas as coisas. Eu lembro de um hino que nós cantávamos quando não era criança.
E minha mãe era professora da escola bíblica, ela dizia, vamos cantar um louvor. E ela dizia, o louvor dizia, o telefone do céu é a oração. O telefone do céu é a oração. E aí diz que uma vez, diz que duas ou três, e se não atender, diz que outra vez. A forma de você conversar com Deus é por meio da oração. Eu acho que os hinos das crianças são mais bíblicos do que os hinos dos adultos, porque nos ensina muitas coisas. É por meio da oração que nós temos a ligação com Deus. Nós conversamos com Ele, nós interagimos com Ele. O segundo é a Bíblia. É a forma que Deus comunica ao crente a sua vontade. É por meio dela que conhecemos a vontade dele, o seu plano redentivo. É por meio dela que somos alimentados, fortalecidos, exortados, consolados. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: o quanto e como estamos usando esses meios de graça? Qual a importância que estamos dando a eles? Se você diz que tem um relacionamento para com Deus, ou melhor, se você diz que foi salvo, foi enxertado no corpo, e isso quer um relacionamento para com Deus, e você não usa esses meios, como é que você está dizendo que está cumprindo o seu papel de cristão? Dentro do corpo. É preciso pensarmos melhor. O que nós estamos fazendo nas nossas vidas? Será que estamos realmente cumprindo o nosso papel? Cumprindo a função, o nosso dever dentro do corpo? E a parte C e última. Diz, e sede agradecidos. Além de sermos chamados à paz, somos também chamados a ser agradecidos. O verbo sede, no grego, aí é gneste, que significa ter certas características. Ou seja, ser agradecido é uma característica do cristão. A característica é ser agradecido. A palavra agradecido significa, no grego, reconhecer aquilo que foi feito. A característica do cristão é ser agradecido, reconhecer os bens recebidos. Paulo aplica isso tanto para com Deus quanto para com os membros do corpo. Deixar a obra salvadora que Cristo realizou na cruz e os ensinos recebidos por Epáfras. O que Paulo está exortando aos colossenses é: vocês precisam ser agradecidos, primeiro, pela obra redentora de Cristo. Segundo, pelo trabalho árduo de Epáfras. Porque a característica de ser agradecido é reconhecer aquilo que foi feito. Primeiro, o feito de Deus na cruz, o que Cristo fez. E o que alguns dos colossenses estavam fazendo? Seguindo certos rudimentos que estavam sendo pregados a eles. Logo, eles não estavam sendo agradecidos. E segundo, eles estavam deixando de lado aquilo que foi ensinado por Epáfras. Mas Paulo está chamando eles ao arrependimento, ou seja, sejam agradecidos. Se atente ao que foi feito por vocês. Sejam gratos pelo que Cristo fez. Sejam gratos à pregação do Evangelho pregado a vocês. O trabalho árduo dos ministros a vocês. Isso aplica-se muito às nossas vidas. Quantas vezes nós deixamos o caminho do Evangelho para seguir os nossos? Quantas vezes nós deixamos a voz do GPS de lado para seguir a nossa própria rota? Isso não é ser agradecido. Quantas vezes aqueles que sobem ao púlpito e trabalham arduamente para pregar o Evangelho e nós sequer damos importância? Simplesmente viemos e vamos embora da mesma maneira. Mas Paulo está exortando: sejam agradecidos. Siga o que foi pregado a vocês. Lembre-se da obra de Cristo.
Para de ouvir esses ensinamentos, essas filosofias. Sigam o que foi ensinado a vocês. Isso é ser agradecidos. Cristo nos chama para sermos agradecidos. O resultado de que recebemos a paz de Cristo é que somos agradecidos. A pessoa que é agradecida não é cobiçosa. Ela está satisfeita com o que tem, sabendo que o que tem foi Deus quem deu. Paulo, na carta aos Filipenses, conforme eu li na oferta, no capítulo 4, ele diz que aprendeu a estar contente com todas as situações. A pessoa que é agradecida, irmãos, ela está sempre contente. Porque ela sabe de quem veio tudo que ela tem. Tudo que você tem foi Deus que deu. Por isso, se contente com isso. Foi aqui que Deus te plantou, te enxertou, seja agradecido por isso. Cumpra o seu papel aqui dentro. Deus te chamou para esse corpo. Cumpra a sua função nesse corpo. Deus nos chamou para ser agradecidos. E como é ruim estar do lado de alguém que não é agradecido. Eu acredito que vocês já trabalharam com pessoas que só reclamam. Chega uma hora que a paciência ela se esvai. Porque é o tempo todo reclamando da vida, reclamando do salário, reclamando do lugar, reclamando do casamento. Mas como é bom estar do lado de alguém que agradece. Que é agradecido. Ele sabe que tudo que ele tem foi Deus que deu. É aquele pouquinho. É aquele pouquinho salário, mas foi Deus que me deu. Ah, mas é naquela casinha, é aquele carro, é essa esposa que Deus deu, é ela que eu vou amá-la. São esses filhos que Deus me deu, são eles que eu vou ensiná-los no caminho do Evangelho com todo o temor e tremor. Ser agradecidos. E quando você é agradecido, você não é cobiçoso. A raiz de você ser cobiçoso é porque você não é grato. Você não reconhece o que Cristo tem feito por você, fez já por você. Por isso, é necessário ouvir a paz. Porque é ela que vai trazer também esse ser agradecidos. Ela vai regendo todas as nossas vidas. E eu quero terminar essa pregação exatamente com que você ouça a voz da paz de Cristo. Aquele GPS, ele me levou até a faculdade. Passei por caminhos que eu não queria, demorei muito mais tempo que eu não queria. Mas na volta eu falei, o quê? Eu preciso seguir o que o GPS está falando, porque eu acho que é o melhor para mim. Que você ouça a voz de Deus. Ele tem o melhor para você. Talvez a voz já está soando, recalculando a rota. Recalculando a rota. Converge. Se converta. Mas você está anulando. Deus está permitindo. E recalcular não é que Deus errou na rota, não. É que Deus está permitindo você ir e mostrando, olha, o caminho que você está seguindo não é o correto. Recalculando a rota, converja-se, 180 graus, volte. E muitas vezes o nosso coração obstinado, não, eu quero isso. Mas o que a paz nos ensina é obedecer. Que você ouça essa voz. Que a sua vida seja regida por essa paz. Que Deus vos abençoe.